A gente estava falando aqui sobre ter todas as respostas para começar algo, né? E eu percebo que isso aqui, como a gente está trazendo um empresário de sucesso, que é você, tem muitos empresários e empreendedores ouvindo a gente. Eu percebo que esse é um grande erro da maioria das pessoas que desejam começar um negócio, um movimento, um ministério, um sonho, uma família, seja o que for. Cada um tem uma missão. Na verdade, uma não, tem várias missões durante a vida, né? Mas você que está escutando agora, a gente aí pode ter uma missão específica, que não começou porque não tem todas as respostas. Só que na vida a gente tem sempre mais perguntas do que respostas. Total, sim. Sempre. Vou dizer eu, há alguns meses atrás, quando a gente começou a ter ali o desejo de ter filhos. E quando a gente engravidou, meu irmão, a minha cabeça foi inundada de perguntas. Como vai ser? Falam que a gente não dorme, será que é assim mesmo? E se chorar? E se, como que eu te troco fralda? E se ficar doente? O tanto de e se's que acontecem, eu costumo dizer muito essas coisas do e se's, né? Porque são igual, eu vejo como se fossem balõezinhos de gibis. E se, né? Balãozinho de revistinha. Sim. Quando você vai ter filho, a primeira vez, cara, a sua cabeça é inundada de e se's. E se ficar doente? E se o parto, como vai ser? E pra mulher a mesma coisa. E se o parto eu tiver dor? E se eu não conseguir ter parto natural? E se for pra cesárea? Só a questão do parto você tem 100 perguntas. Aí quando nasce você tem mais 100. Aí depois de um mês você tem mais 100. E continua, só vai mudando. Hoje eu tenho um menino de um ano e 5 meses e outro de 4 meses. Os e se's só vão mudando. Mas continua um monte de pergunta. Mas eu entendi na minha vida que a gente não pode se mover por perguntas e por e se's, e sim por fé e convicção. Sim. Então, ligando com a história da Prove, seja aqui aprendizados para negócios, ou para paternidade, ou para... Você começou o seu negócio, é interessante que, talvez com poucas perguntas, não sei, quero que você conte, por que você foi começando, você foi indo. Sim. Eu vou fazer aqui uma camiseta, eu vou fazer para minha galera... E eu acho, eu vou te dar, tô me alongando aqui, gente, mas vocês vão entender o porquê. Porque quando eu tinha 14 anos, eu não sei se você sabe, irmão, que eu fiz uma matinê, uma balada da laranja. Você lembra disso? Sim. E eu não tinha muitas perguntas nessa época. É engraçado. Por quê? Porque eu era um menino, eu tinha 14 anos. Então eu era mais irresponsável. Não tinha nada a perder. Não tinha uma família que dependia de mim. Não tinha que pagar aluguel porque eu morava com meus pais. Se desse certo, maravilhoso. Se desse errado, Tudo bem. tudo bem. Quem ia pagar a conta era meu pai mesmo, né? Assim, e a continha era desse tamanho. Sim. Não ia ser um problema para meus pais. Eu estava fazendo uma grande brincadeira de chamar meus amigos. A minha motivação, meu começo era esse. Era uma grande brincadeira. Ia chamar meus amigos ali para uma festa. Vamos fazer uma festa, tal. Vamos chamar um DJ. Vou pro buffet da minha tia. O risco, não tinha lá muito risco. Por que eu tô contando essa história? Porque talvez você passou por algo parecido e eu quero ativar isso na galera que está nos ouvindo. Eu sei que tem muita gente que já é maior de idade, tem responsabilidades, mas eu quero resgatar aí o pouquinho que há do adolescente, do jovem, um pouco mais irresponsável. Essa palavra não vai soar bem para alguns, mas eu quero usar ela, porque a gente precisa resgatar um pouco do irresponsável da gente lá de trás. Senão a gente não realiza, senão a gente não se torna pai, senão a gente não pede a nossa namorada em casamento, senão a gente não abre a empresa que a gente quer. Foi um pouco pra você assim também, Cacá? Lá no começo esse irresponsável, entre aspas? Eu acho assim, foi irresponsável depois que o negócio já estava aberto. A gente foi fazendo um monte de movimentos porque a gente queria. A nossa régua era fazer o que a gente queria. Não tinha business plan, não tinha nada. Eu sinto ter um feeling aqui que vai dar certo. Exatamente. Entendi. Mas, para começar, eu tive esse outro lado dos meus pais que eles não apoiavam. Certo. Então, assim, eu tive que começar já com um plano B. E eu entendo do que você está falando e hoje eu sou muito mais assim, e senti no coração e vamos dar o passo que Deus dá o chão. Mas no começo eu tive que trabalhar, tive que levantar essa grana, porque se não desse certo, não tinha essa opção para os meus pais. Então eu não tive a chance de só apostar na Prove, por exemplo. Eu tive essa rotina que eu te falei, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e a Prove era o plano B. Até que o plano B virou o plano A.
Certo. Eu entendo que isso é um pouco diferente, mas dentro do próprio negócio da Prove, eu tinha muito isso, essa irresponsabilidade. Vou fazer 1000 camisetas. Pô, mas você tá vendendo 10, não importa, eu vou fazer porque eu quero, lá na frente a gente vê o que acontece. Dentro do negócio eu tinha essa De responsabilidade. acreditar, de ir pra cima. Mas por conta dos meus pais eu tive que ser um pouco mais responsável. Mas isso não, engraçado, né? Que isso não te travou, pelo contrário, te impulsionou. Impulsionou. Tem gente que, porque não tem a aprovação dos pais, trava, né? Não, exato. Trava valendo. Tem gente assim que não consegue nem falar, porque os pais são muito dominadores, são muito duros, às vezes até agressivos, e a pessoa tem tanto bloqueio a ponto de nem falar. Né? Sim, total. Mas aí é essa consciência de usar isso como combustível, cara. Aí tem o contrário, o cara que usa esse limão, a mulher que usa esse limão, opa, deixa eu fazer uma limonada. Exatamente. Eu vou dar certo, eu vou provar pra ele. Pra mim foi muito motivacional nesse início, assim. Essa certa... Não é revolta a palavra, mas essa indignação, ambição de eu vou dar certo, eu vou provar pra eles que eu acho assim, teve um período ali, a empresa era muito pequena, mas enfim, dado o momento, teve um período que essa era a minha maior motivação. E aí eu vi de novo Deus me tratando que, tipo, não dá pra você usar isso como combustível, não tem como. A vida toda, né? A vida toda. Mas foi importante, cara. Foi muito importante esse período de que eu precisava provar pros meus pais que dava certo. Foi ali entre 14 e 15. Entendi. Então, o que fez você, assim, começar mesmo não foi essa irresponsabilidade, foi mais o vou dar certo e vou provar pra todo mundo. Que isso aqui não é um oba-oba, não é uma brincadeirinha. Foi. Entendi. Esse foi o início. Entendi. E hoje Hoje, qual é a sua principal motivação com a Prove, Kaká? O que te faz acordar assim, continuar com sangue no olho, 13 anos depois aí aproximadamente, de continuar ela? Cara, eu acho que são duas grandes motivações. A primeira é que, assim, o nosso propósito, o Approve Yourself, ele é algo que mexe muito comigo, sabe? Tudo isso que a gente tá falando de, tipo, acreditar no seu sonho, fazer acontecer, fazer o jogo virar e tudo mais. Então eu tenho uma grande missão de fazer isso ficar mais claro. Hoje, eu sei que isso não tá tão claro, mas os próximos anos a Prove vai mudar de posicionamento para deixar esse Approve Yourself mais claro. Isso eu acho que é o nosso legado, sabe? Criar uma comunidade de pessoas que acreditam nos seus sonhos e fazem acontecer, e fazem o jogo virar. Acho que esse é a minha ambição positiva. Mas eu tenho sim uma ambição como negócio de me tornar a maior marca do Brasil, ponto. Uau. Ponto. Yes. E são essas duas coisas que me movimentam, cara. Maior marca de moda. Ou você vai... Vou deixar subentendido. Um movimento muito legal que eu vi que vocês fizeram são as lojas com DNAs diferentes para cada posicionamento, né? Sim. Cara, isso é legal a gente aprofundar aqui, principalmente para pessoas que já estão nessa caminhada de empreendedorismo, de empresários, né? Porque vocês têm um posicionamento para lojas em shoppings mais elitizados, vamos chamar assim. Vocês têm um posicionamento de marca mesmo para atacado. E vocês têm um novo desafio vindo, que você me comentou, não sei se pode falar a respeito da... Oh meu Deus, vocês acabaram de inaugurar no Anália. A loja do Anália? De franquias. Sim. Tá. Como que vocês dividem isso internamente, não de negócio, mas de identidade, porque tudo é uma mãe. Sim. É a Prove, né? É uma marca mãe que a gente chama, né? O atacado pro loja de posicionamento de grife, não é grife a palavra, mas mais posicionada. Como vocês dividem isso? Por que você entende que tem que ter posicionamentos tão distintos assim? Porque o nosso caminho é esse, das lojas. Tá? Esse posicionamento de marca que a gente está buscando com as lojas, de melhorar a qualidade, de caminhar mais num caminho de grife, assim, elevar a qualidade, elevar preço, elevar a experiência. O destino final é mais esse, então. O destino é esse. Tá. E o restante, cara, como tudo que a gente faz, é estratégia. É o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar. Não que o atacado seja muito diferente, a gente é bem criterioso nas lojas que a gente vende, não é qualquer loja que a gente vende. Mas é um jogo necessário,
assim, que para chegar onde a gente precisa. A gente, como eu disse, é uma empresa independente, não tem fundo investidor, não tem nada. Então, é a estratégia que a gente seguiu para chegar onde a gente quer chegar. E as franquias é para alavancar isso mesmo, mais As franquias, velocidade. de lá para quando a gente falou, já mudou um pouquinho. A gente vai desacelerar esse projeto. Acho que é antes ter uma presença nacional de lojas próprias. Uau. 100% nossas, para que a gente tome conta da experiência como um todo, valide o negócio para depois ir para franquias. Então a gente tá nesse processo, vamos inaugurar mais 3 agora, uma esse ano, 2 no comecinho do ano que vem. Massa. A nível nacional, saindo, né, de São Paulo. Mas é isso, cara, tipo, a gente é muito flexível, a gente se adapta muito, assim. A gente começou o negócio, tava com a ideia de franquia. Quando eu te encontrei, a gente tava falando sobre franquia. Hoje já vi que não é o negócio, e a gente não tem muito esse apego, a gente é muito flexível. E acho que isso é uma grande qualidade, assim, sabe? De ler o terreno, ler o mercado, não ficar apegado a planos. Você sabe que o que você falou me lembra muito um dos nossos pilares também com o Patati Patatá, que é toda vez que a gente senta numa mesa de uma grande empresa para fazer um licenciamento, uma collab, algo do tipo, eu percebo que o engessado, a necessidade de 1000 burocracias, 1000 aprovações, 107 troca de e-mails, faz com que se perca muitas oportunidades no meio do caminho. Sim. E hoje o Patati Patatá, esse é um diferencial nosso também. Igual você está falando da Prove, essa agilidade de você sentar com alguém, traçar uma campanha, conseguir realizar ela semanas depois, ao passo que quando você licencia uma marca internacional, que tem muito mais poder financeiro do que a gente, orçamentos em dólar, né? Quando a gente vai falar de Disney, vai falar de Universal, vai falar... Eu vou falar que o Patati Patatá tem o mesmo poder financeiro da Disney? Mentira, claro que não. Mas o Patati Patatá consegue ser muito mais ágil, surfar muito mais algumas ondas e principalmente falar a língua do brasileiro e da massa do Brasil do que muita marca internacional. Total. Isso é um grande diferencial. Com certeza. Quando você pega grandes marcas internacionais de moda, só que para fazer um movimento, para se adaptar a alguma coisa, para entrar em alguma campanha... Demora 1 ano, pronto, aquilo já passou. Exatamente. Ao passo que a Prove senta ali com a galera no escritório, passa 2, 3 tardes fritando, cara, e pum. E essa é uma energia que a gente gosta muito e não quer mudar, cara. Não quer mudar, assim. É literalmente, essa ilustração que você fez aqui é o que acontece. Vamos fazer alguma coisa, junta todo mundo numa sala, cada um cospe ali um monte de ideia e faz acontecer, cara. A gente tem um caso de uma das colaborações, não vou citar o nome, de que a gente fez a colaboração inteira em 22 dias. Desde a parte de negociação, criação, desenvolvimento de produto, produção e campanha. Que isso? E assim, cara, qualquer campanha que você for ver nosso, o nível é altíssimo. E 22 dias. E isso é um DNA que a gente não vai perder, cara. Jamais, assim. A gente... É muito isso. Eu acho que a Prove é mais do que um negócio. A gente faz porque ama. E todo mundo ali, a energia do escritório é essa, sabe? A galera é muito apaixonada pelo que faz. E, consequentemente, a gente consegue fazer coisas muito grandes em tempo recorde. Extraordinário, cara.